Muito bem, sejam todos aí bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Vamos agora então corrigir a prova da Caixa Econômica Federal, PCD 2021, a parte de matemática financeira. Vamos lá? Primeiro, 2021 era o ano, Banco Essas Gran Rio, prova da Caixa para técnico bancário, dizia o seguinte: preocupado com sua saúde, um professor decidiu começar a correr. É muito comum isso. Quem nunca? O profissional que o orientou estabeleceu como meta correr 5 km por dia. Tá, essa era a meta. No entretanto, como o professor estava fora de forma, terá que seguir um programa de treinamento gradual. Nas 2 primeiras semanas, ele vai correr 1 km e vai caminhar 4. Terceira e quarta semana, vai correr 1,5 km e caminhar 13,5. A cada 2 semanas, portanto, o programa será alterado, de modo a reduzir a distância da caminhada em meio quilômetro e aumentar a corrida em meio quilômetro. Desse modo, se o professor não interromper o programa, ele vai começar a correr 5 quilômetros diários em que semana? Muito bem, tá? Montei essa tabelinha ali para poder facilitar a nossa resolução. Então, na primeira semana, ele vai caminhar 4 quilômetros e vai correr 1. Perfeito, primeira e segunda semanas, tá? Terceira e quarta, ele caminha 13,5 e corre 1,5. Pode ver que a soma sempre dá 5, tá? Podemos relacionar isso com uma progressão aritmética? Podemos, tanto na redução da caminhada de meio em meio quilômetro, como na evolução da corrida também de meio em meio quilômetro. Mas, na minha visão, essa questão ela é mais facilmente resolvida por aqui, tá? Por esse caminho aqui, tudo bem? Então, acho que vai ficar mais interessante dessa forma, tá? Perfeito. É só ajeitar aqui uma coisinha aqui num filtro. Olha aí. Muito bem. Ajeitei o filtro, acho que ficou um pouco mais claro o nosso áudio. É isso? É isso aí? Depois a gente dá uma conferida. Quinta e sexta semanas, portanto, ele vai caminhar 3 quilômetros e vai correr 2. Sétima e oitava, diminui meio quilômetro, ele vai caminhar 2,5 e vai correr 2,5. Nona e décima, caminha 2 e corre 3. Décima primeira e décima segunda, caminha 1,5 e corre 13,5. 13ª e 14ª, caminha 1 e corre 4. 15ª e 16ª, caminha meio e corre 4,5. E aí na 17ª e 18ª semanas ele vai caminhar 0 e vai correr 5 quilômetros. Então ele começa a correr 5 quilômetros na 17ª semana, gabarito ali na nossa alternativa C. Se eu fizesse por PA, eu teria que montar aqui o termo geral da PA, iniciando aqui o primeiro termo como 1, querendo saber quando é que ele valeria 5, e tendo também que entender que é de 2 em 2 semanas. Não que fosse ser difícil, mas na minha visão seria mais trabalhoso fazer, né? Que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. O valor do AN é o último termo que vai ser 5, eu quero saber a posição dele. É o A1 que é 1, mais N menos 1 vezes meio. E aí você resolvendo isso aqui, você vai achar que o N é 9. Tá? Só que o que significa isso? Ah, seria o nono termo da série. Mas como é de 2 em 2 semanas, você vai ter que entender que o 1 é primeira e segunda semana, o 2 é terceira e quarta, o 3 é quinta e sexta, o 9 seria 17ª e 18ª. Dá o mesmo gabarito, mas aí por um caminho já mais específico da progressão aritmética. Entrando nas questões de matemática financeira, tá? Questão 2021, CES Gran Rio, prova da Caixa para técnico bancário, dizia o seguinte: um cliente pagou via Internet Banking 4 duplicatas vencidas com 12 dias de atraso, cujos valores de face são R$ 4.200, R$ 3.800, R$ 2.600 e R$ 7.400, todas com o mesmo prazo de vencimento, tudo bem? Pagamento até 30 dias são cobrados juros simples de 6%, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês de 30 dias, qual foi o valor total pago em reais por essas 4 duplicatas? Muito bem, como é que a gente faz aqui então a questão? Percebendo que as 4 duplicatas, gente, têm o mesmo prazo de vencimento, estão sobre a mesma taxa de juros, dá para juntar tudo num montante só. Então a gente pode somar tudo e totalizar aí R$ 18.000 de dívida, tá? Agora temos que inserir nesses R$ 18.000 o juro de 6% ao mês durante 12 dias
e a multa de 2% sobre o valor de face das dívidas, das duplicatas. Tudo bem? Primeiramente, a multa, ela pode ser feita individualmente ou sobre a totalidade? Pode, mas é melhor fazer sobre a totalidade. 2% de 18 mil, o que eu tenho que pensar? Tenho que pensar que 1% de 18 mil, é só jogar a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 1.800. Logo, 2% é o dobro, 3.600. Aliás, perdão, 1% é 180, 10% é 1.800, 1% é 180. A vírgula pula duas casas para a esquerda, porque é 1%. Então, 2% é o dobro, 360 seria ali o valor da multa. Agora vamos calcular o juros simples, ou pela fórmula, JCIT, ou pela proporção, né? O juros é de 12 dias, a taxa é de 6% ao mês, então é uma taxa que vai agir por 30 dias e não por 12. Joga aí o capital, 18 mil, a taxa 6% já na forma de fração, e o prazo 12 de 30. Por quê? Porque 12 dias é menor que 30. Como a taxa atua a cada 30, eu trago o meu prazo para 12/30, 12 de 30, 12 trintaavos. Tudo bem? Eu prefiro dividir o prazo do que a taxa por 30. Tá na mesma. Fazendo as continhas com muito cuidado, e aí teria que fazer em cima, embaixo, eu cortaria aqui, ó, eu faria assim, ó, eu pegaria 1, 2, 3 zeros com 1, 2, 3 zeros. E esse 3 eu cortaria ou com 6, ou com 12, ou com 18. Você escolhe, tudo bem? Eu cortaria ali, no caso a gente cortou com o 12, tá? Então ficou o 4. E você multiplica tudo e acha R$ 432 de juros. Portanto, meu valor final de pagamento vai ser os R$ 18 mil da dívida, mais os R$ 360 de multa, mais R$ 432 de juros, dando ali 18.792 na alternativa B. Ainda em 2021, mesma prova Sesgran Hills, Caixa Econômica Federal para técnico bancário, trazia a seguinte questão. Na semana de renda fixa promovida por um determinado banco, o cliente X fez um investimento de R$ 150 mil, que paga 8% ao ano, com prazo de um ano. Nesse mesmo dia, o cliente Y aplicou R$ 150 mil também na poupança, com uma taxa de 5% ao ano de espera. Não faz diferença do regime ser simples ou composto, porque como a gente está falando de um ano só, nos períodos de né, quando a gente tem um período de capitalização, gente, simples e composto são iguais. Até um período, o simples é mais agressivo que o composto, após um período, o composto, obviamente, é muito mais agressivo, né? Então, se eu falo numa taxa anual, até um ano, o juros simples vai ser mais agressivo que o composto. Em um ano, eles são iguais. E a partir de um ano, o composto passa a ser mais agressivo, a crescer mais rápido. Um ano depois, os dois sacaram um montante de cada operação. O cliente X ainda pagou 20% de imposto. O Y não pagou nada. Ele quer saber a diferença entre os ganhos de capital de X e de Y, comparando apenas as operações que foram apresentadas na questão. Muito bem. Primeiramente, juros do cliente X. Ele cobra ali 8% de juros, ele ganha, né, por um ano. Então, ele vai ganhar 8% de 150 mil. Como é que eu faço esse cálculo? Eu faria o cálculo braçal, sendo bem sincero, eu faria aqui, ó, 8% de 150 mil. É uma multiplicação em cima, embaixo. Multiplicar a fração não é difícil, né? Cortaria zeros. Daria 8 vezes 1.500, que dá 12 mil reais de juros, tudo bem? Então ele pagou de juros 12 mil reais. Ele pagou de imposto 20% sobre os juros, não é sobre todo o valor. Então, desses 12 mil, 20% ficou retido. Ou seja, se eu sei que 10% de 12 mil é 1.200, 20% vai ser o dobro, 2.400. Então, dos 12 mil, 2.400 ficam retidos como imposto. Ou seja, ele lucra só 9.600. Tudo bem? De uma forma mais direta, nós poderíamos ter percebido que ele fica só com 80% dos 8% de lucro, de juros. Tudo bem? Ele poderia tirar ali logo 20% de 8 e achar o quanto ele perdeu, mas ele pode, por outro lado, ainda mais diretamente, né, fazer, se ele tem 20% de retenção de juros, de imposto sobre juros, ele fica com os outros 80%. Então, o juro líquido dele é de 80% de 8% de 150 mil. Que você pode colocar 80 por 100 de 8 por
de 150 mil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí faz 8 vezes 80 vezes 15 e acha o juro líquido dele, que é de R$ 9.600. Tudo bem? Então, havia várias maneiras de achar esse lucro líquido do cliente X. Escolhe o seu. Tudo bem? Escolhe o que te faz mais feliz. Muito bem. Só sair da tela um pouquinho para poder... Perfeito, estava travando um pouquinho. Feito o cálculo do lucro líquido do cliente X, já descontados o imposto, vamos para o cliente Y. Tá? Aí, de forma direta, ainda poderia ter feito isso aqui, como eu acabei de indicar. Tá? Que é calcular logo os 80% que ficam, né? Para que eu vou calcular o que sai se eu posso calcular o que fica? Se eu perdi 20%, eu tenho que entender que sobraram outros 80%. Isso é conhecimento básico de porcentagem, tá? Então, de forma bem mais direta, isso aqui daria o valor líquido dele, 9.600. Já o cliente Y, ele vai ganhar liquidamente 5% dos 150 mil. Aí você pode achar 10%, que é 15 mil, divide por 2, 7.500. Ou faz a regra de 3? Não, não faz. A regra de 3 é o pior caminho. Ou faz 1% e multiplica por 5? Pode ser. Ou faz a conta. Qual é a conta? A conta é 5% de 150 mil. Aí você vai cortar 2 zeros com 2 zeros. 5 vezes 1.500 é 7.500 da mesma forma. Tudo bem? E a diferença de ganho de capital é a diferença de 9.600 e 7.500, que é de R$ 2.100, gabarito ali na nossa alternativa A. Tá? Então veja como a gente tem atalhos em questões da Banca Cesar Rio, de financeira, que são dependentes muito da matemática básica. Então muitos de vocês culpam a financeira, que ela é difícil, que ela é isso, que ela é aquilo, quando na verdade o conceito é o exigido e o cálculo é a matemática básica pura. Aí a culpa não é da financeira. Tem que estar muito bem treinado com a parte de operações básicas, frações, tá? Isso realmente é fundamental. Muito bem. Outra questão, prova de 2021, PCD, Caixa Econômica Federal de Matemática Financeira, dizia o seguinte: uma pessoa tem uma dívida no valor de R$ 2.000, vencendo no dia de hoje. Com dificuldade de quitá-la, pediu adiamento do pagamento para daqui a 3 meses. Considerando que uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, qual o valor que ele vai pagar aproximadamente depois de 3 meses, tudo bem? Vamos lá. Então vamos direto na forma do juro composto? MEC-F, né? MEC-FISH. Por que MEC-FISH? M de montante, C de capital e F de fator, né? Fator é aquele 1 mais I elevado a T. Então é a questão do MEC-FISH. O montante é o que eu quero, o capital são R$ 2.000, a taxa de 2% ao mês é o 0,02, não confunde, né? 0,2 é 20%, o prazo de 3 meses. Joga na fórmula, e aí o ponto principal, e isso é o que vai realmente diferenciar, né, o bom candidato do não tão bom, é como fazer 1,02 ao cubo. Com que facilidade você vai fazer essa conta aqui? Esse é o ponto principal, tudo bem? Para quem é meu aluno e conhece a regra do dobro quadrado, achar 1,02 ao quadrado, a gente vai botar aqui a vírgula e vai definir o dobro de 2 e o quadrado de 2, por isso que o nome é dobro quadrado, usando duas casas. Por quê? Porque a gente tem duas casas ali depois da vírgula, tá? Qual é o dobro de 2 em duas casas? É 4. Qual é o quadrado de 2 em duas casas? Também é 4. Boto 1 aqui e esse é o valor de 1,02 ao quadrado. Aí você multiplica novamente ele por 1,02 e acha o gabarito. Agora vamos com calma, tá? Se nós pensássemos aqui exclusivamente num cenário de juros simples, tá? Isso dá para fazer em várias questões de bancas, tá? Se fosse juros simples, tá? Se fosse juros simples, tudo bem? Se fosse juros simples, eu teria que uma taxa de 2% ao mês em 3 meses seria equivalente, no regime de juros simples, a 6%. E aí, 6% de R$ 2.000, se fosse cenário de juros simples, era 120. Então, se fosse um cenário tranquilo, de amigo, de juros simples, nós deveríamos 2.120. Como é juro composto, vai ser um pouco acima, mas não tão pouco como a letra D. Né? Então o gabarito só pode ser a letra E, sem fazer o cálculo todo. Mas se você quiser fazer o cálculo todo, faça. Mas grande parte das questões de juro composto, com prazos pequenos assim, e que você vai ter que fazer o cálculo, né,
da taxa ali do fator ao cubo, você pode resolver dessa forma, jogando por juros simples e tendo uma noção, porque aí vai ser um pouco acima disso. Não tão pouco como a letra D, mas assim como a letra E, R$ 2,42 a mais na letra E. Tá? E menor não poderia ser, né, gente? Porque o juro composto, a partir de um período de capitalização, ele é sempre maior do que o juro simples. Seguindo aqui, 2021, prova da Sesgran Rio para a Caixa Econômica Federal, PCD, matemática financeira, dizia o seguinte: um banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês. Então a gente tem aqui financiamento de regime de juro composto, 2% ao mês. Beleza? Me deu a taxa, me deu já o regime. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses a uma taxa de juros trimestral, equivalente à praticada no modelo atual. Qual é a melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de financiamento? Cara, essa questão ela não é tão simples, porque ela exige que você entenda a jogada dela, a logística dela, tá? Primeiramente, é um cenário de juro composto com uma taxa de 2% ao mês. Ok. Ele quer saber qual é a melhor aproximação para uma taxa trimestral. Então a gente está falando de juro composto, saindo de uma taxa mensal e indo para uma taxa trimestral, o que seria a situação das taxas equivalentes. Se fosse juros simples, era 6%, porque juros simples é proporção. 2% ao mês em 3 meses, que é o trimestre, daria 6%. Então não pode ser 6%, nem nada inferior a isso. Tem que ser algo um pouco superior. E aí o gabarito só pode ser a letra C. Por quê? Porque eu vou jogar na fórmula ali dos juros da taxa equivalente, em que eu faço 1 mais a taxa mensal de um lado, 1 mais a taxa trimestral do outro, e lembro que 3 meses é um trimestre. Olha como as taxas se comunicam. 3 meses é igual a um trimestre. Elas têm que se comunicar nesse sentido. Tudo bem? Feito isso, e jogando ali o valor da taxa mensal, que é 0,2, vai ao cubo, observa que é o mesmo valor que a gente usou na questão anterior, a gente vai ter ali então 1,0612, que seria 1 mais IT. Então passa 1 para lá subtraindo, ele vem para cá ó, subtraindo. Ah, não em vermelho, né, Duda? Em amarelinho, pode ser? Aqui. E você vai ficar então com uma taxa de 0,0612, que corresponde a uma taxa de 6,12% na letra C. Mas aí, de novo, se você traça o cenário do juros simples e projeta aí uma taxa trimestral de 6%, entende que no juro composto vai ser um pouco maior, e aí certamente a letra C seria mais atrativa, mas é claro que o cálculo pode ser feito como ali já indicado. Seguindo aqui na prova de 2021, Caixa Econômica Federal, PCD, um imóvel pode ser comprado à vista pelo valor de 240 mil ou pode ser financiado em 24 prestações mensais, de acordo com o sistema Price, preço ICE, né? Parcelas todas de mesmo valor. O potencial comprador, ciente da taxa de juros financiamento, calculou quanto seriam a soma dos 24 prestações, encontrando corretamente o valor de R$ 272.331,64. Qual o valor da terceira parcela do financiamento? Gente, é uma questão que ela parece assustadora, né? Mas ela não é. Por quê? Porque se eu tenho o valor total das 24 prestações e eu sei que no price, preço ICE, todas as prestações são iguais, bastava eu pegar esse valor e dividir por 24, que eu teria o valor de cada prestação. E aí a terceira prestação, ela vai ter o mesmo valor das demais. Ele não pediu o valor da amortização na terceira prestação, nem dos juros, que daria bastante trabalho. Ele quer o valor integral da terceira prestação. A terceira parcela vai ter esse valor aqui de R$ 11.347,15 na letra E. Ah, mas é aquela divisão ali, Dudan, como é que você faz? Ah, aí sim, vou contar meu segredo, tá? Para fazer aquela divisãozinha ali de 272.331 por 24, eu não vou botar os centavos, por quê? Porque eu já vou me dar conta, pelas alternativas de resposta, que elas não são muito próximas em centavos. Elas têm uma diferença em reais, então eu não preciso levar aqueles 74 centavos para lá, pelo amor de Deus. Ah, mas eu quero, não faz isso. Ah, mas eu gostaria, não faz isso. Ah, mas não vai fazer isso. Você vai perder seu tempo, tá? O 24 cabe em 27 uma vez, voltam 24 e sobram 3, cai o 2. 24 cabe em 32 uma vez, voltam 24, sobra 8 e cai o 3. 24 cabe em 83 3 vezes, voltam 72 e sobram 11, cai outro 3. E aí o 24 vai caber em 113 4 vezes, voltam 96 e sobram 17, cai o último algarismo que é 1, e aí o 24 vai caber em 171
7 vezes. Vai dar algo próximo de R$ 11.347 ali na nossa alternativa aí. Tudo bem? Muito bem. Mais uma questãozinha da prova da Caixa PCD 2021 de Matemática Financeira. Um cliente de um banco está tentando simular o valor do financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Fazendo seu orçamento, estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial de R$ 2.669,30. Sabendo que o banco utiliza o price, então está aqui, falou que é price, está aqui o valor da prestação, a taxa de 1% ao mês, 60 meses, e deu a amortização inicial. Ele quer saber qual o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber. Então vamos pensar aqui na situação, ó. Ele quer financiar um imóvel, tá? A prestação que ele pode pagar é aquela ali, ó, 2.669,33. O sistema é price, financiamento de uma taxa de juros de 1%, com prazo de 60 meses. A amortização inicial é de R$ 1.469. Aí eu quero saber o seguinte, qual é o valor, né, do capital referente a esse investimento? Esse é o ponto, tudo bom? Então, o sistema é price, as parcelas são congeladas, constantes, preço ICE, os juros são decrescentes, a amortização cresce, né, o juro vai diminuindo. Por quê? Porque o juro sempre age no saldo devedor, então ele vai sempre diminuindo. Já a amortização vai crescendo. E aí foi dada a primeira prestação. Olha lá, ele fala, né, a primeira prestação que ele quer dar é essa, R$ 2.669 e a sua respectiva amortização. Quando eu faço a diferença entre os dois, eu acho o valor dos juros, que é de R$ 1.200. Então eu tinha que ler o enunciado e entender que ele tem a primeira prestação de R$ 2.669 com amortização de R$ 1.469. Ou seja, dentro desse valor, essa é a parcela, a parte, o pedaço da amortização. O restante, 1.200, que é a diferença, é o juro. E aí o juro, ele é de 1% sobre o saldo devedor inteiro, cheio. Por quê? Porque a gente está falando da primeira parcela. Então, como os juros da prestação inicial da 1, ele é em cima de todo o saldo devedor, porque não houve, né, nenhum tipo de entrada nem nada, é só você perceber que valor tem 1% de juros, resultando em R$ 1.200. Quem que 1% é 1.200? De quem 1.200 é 1%? De 120 mil, que é o gabarito na letra A. Ou joga na fórmula, né? 1.200, que é o juro, é o capital, vezes a taxa, vezes o prazo. Ok. A taxa é de 1%, o prazo é de 1, que é a primeira prestação, só capitalizou um mês, tá? Mas é claro que você pode pensar, tá? Como eu tenho R$ 1.200 como sendo os juros, ele é de 1% sobre o saldo devedor completo, full, então ele é sobre o saldo devedor de R$ 120 mil. Mais uma questão da prova da prova da Caixa Econômica Federal, PCD, Sesgran Rio, dizia o seguinte: para ampliar o capital de giro de um novo negócio, um microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20 mil em janeiro de 2021. E com uma taxa de 5% ao mês, regime de juro composto, observa que as informações estão sendo todas apresentadas. 2 meses depois, em março, ele pagou 60% do empréstimo, ou seja, dos 20 mil, não precisava ter dito isso, né? E liquidou tudo que devia em abril, ou seja, mais um mês ele liquidou tudo. Qual foi a quantia que ele pagou em abril? Observe que é uma questão de fluxo de caixa, tá? Então vamos com calma. Primeiro, vamos começar a calcular a dívida dele em março, antes do primeiro pagamento. Então ele pegou a dívida em janeiro, de 20 mil reais, passa um mês, aumentou 5%. Então, o que eu faço? Eu posso ir de janeiro para fevereiro, e fevereiro para março, 2 meses de aumento, ou posso fazer direto pelo juro composto. Tanto faz. Como eu estou falando de 5%, é metade de 10. Eu faria no braço, tá? Eu, Dudan, faria no braço. Eu calcularia 10% de 20 mil, que é 2 mil, automaticamente 5% dos mesmos 20 mil vai ser 1.000. Então ele devia 20 mil em janeiro, 20 mil. Em fevereiro vai dever 21 mil. Aí passa mais um mês, isso aqui cresce 5%. Aí de novo eu calculo 10% de 21 mil, que é 2.100. Cresce a metade disso, que é 1.050. Em março, com mais 1.050, 22.050. Observe que é o mesmo valor que deu pelos juros compostos pela fórmula. Então eu posso fazer passo a passo, ou posso jogar direto na fórmula do juro composto. Isso é uma decisão sua. Tudo bem?
E como eu vi que é de 5%, que é metade de 10, eu me sinto mais confortável em fazer o 10 e dividir por 2. Me sinto, tá? Mas quem fizer ali 1,05 ao quadrado, pode usar a reguinha do dobro quadrado. Como é que ela funciona? Ó, 1,05 ao quadrado. Dobro de 5, 10 em duas casas. Quadrado de 5, 25 em duas casas, 1 na frente. Bem como está aqui. Segue o baile. Aí estava devendo 22.050 em março. Pagou 60% dos 20 mil. Como é que você vai calcular 60% de 20 mil? Pode fazer aqui, ó, 60 por cento de 20 mil, porque é sobre a dívida inicial. Cortou, cortou. 6 vezes 2, 12, com 3 zeros, 12 mil reais. Ou seja, ele pagou 12 mil reais dos 22.050 que ele devia. A dívida já tinha crescido, então ele fica devendo 10.050. Tá aqui. Aí passa mais um mês, esse 10.050 cresce 5%. Então você calcula 10% dele. 10% de 10.050 é 1.005. Logo, 5% desse mesmo valor é a metade, R$ 502,50. Então, tu vai ficar devendo ali mais R$ 502,50, dando um total de R$ 10.552,50. Tá aqui, ó, bem certinho. Esse valor plus 552,5. Tudo bem? Que é o juro. Tá ali o gabarito da letra C, certo? Então, só de eu saber que depois que ele pagou 60%, sobrou 10.050, e eu tinha que botar 10% em cima disso, aliás, 5%, a questão fica bem tranquila, né? Observe que as alternativas são muito dispersas. E quando eu perceber, e tem que perceber, tá? Que as alternativas são dispersas, eu posso jogar para ganhar. Eu posso pensar ali em 10 mil de dívida, pós o primeiro pagamento. Com mais 5% vai ser 10.500. Letra C. Até que eu sei que é um pouquinho acima, né? O cálculo só tem que ser preciso, gente, se as alternativas te exigirem isso. Senão, você pode dar uma roubadinha. Com segurança, com categoria, tá? Mais uma questão da prova da Caixa 2021 PCD dizia o seguinte: um banco oferece a um cliente um empréstimo de financiamento imobiliário pelo saque, aí agora a amortização é constante, o capital de 120 mil, 12 meses de pagamento, com taxa de 1% ao mês. Ele quer saber o valor da segunda prestação. Questão bem clássica, né? Primeiro, o que amortece a dívida é a amortização. Então, aqueles 120 mil vão ser pagos em 12 parcelas, ou seja, a cada mês ele vai pagar 10 mil reais. A cada mês, a prestação vai ser um valor, dentro dela, 10 mil é só para amortizar a dívida. Tu tem que saber a diferenciação de juros e amortização. Juro é o que paga o aluguel do dinheiro, a amortização é o que abate a dívida, tá? Então, no saque, a amortização é sempre constante. A cada mês, o que amortiza a dívida é o mesmo valor. Então, você pega o total da dívida, 120 mil, e divide pelo número de meses que você vai pagar, que são 12. Você vai ter ali, então, 10 mil por mês de amortização. Tudo bem? Amortizou. O que acontece? Quando eu vou pagar a segunda prestação, eu já paguei a primeira. Então, eu já estou diminuindo meu saldo devedor. Então, a minha segunda prestação, ela tem dois pedaços. Um pedaço dela, tá? Vou botar aqui, ó, prestação 2. Ela tem a amortização mais os juros. A amortização é de 10 mil. E qual é os juros? Então, não é a letra A, porque tem juro, tá? Os juros vai ser, gente, de 1% sobre quem? Sobre o saldo devedor, que não é mais de 120 mil. Por quê? Porque eu já paguei uma parcela. E numa parcela eu paguei 10 mil de amortização. Então eu estou devendo 110 mil. Tá aqui, ó, o valor da minha dívida pós primeira parcela. Então eu vou pagar 1% disso. Aí tu pega a vírgula e movimenta duas casas para a esquerda, vai dar 1.100 de juros. Então tu vai ter 10 mil mais 1.100 de juros, dando 11.100, que é o gabarito na nossa alternativa D. Questão bem acessível, mas óbvio, eu tenho que entender o que é o saque, eu tenho que entender como é que funciona. Quando eu pego 120 mil, que é a minha dívida, e divido em 12 parcelas, em cada parcela eu estou diluindo a mesma quantidade porque eu tenho a amortização constante. Então eu estou pagando 10 mil por mês de amortização. E aí na segunda parcela eu estou pagando 10 mil mais os juros. Ah, mas os juros não agem mais sobre 120 mil, porque eu já paguei a primeira parcela. Se ele quisesse, por exemplo, a oitava parcela, tá? Na oitava parcela, se ele quisesse, por exemplo, só por exemplo, tá? A parcela 8, ele vai ser de 10 mil, que é a amortização, mais os juros.
Só que na parcela 8 eu já paguei 7. Então eu já eliminei 70 parcelas de 10 mil. Eu já eliminei 70 mil reais da minha dívida. Porque cada parcela eu amortizo 10 mil. Então eu estou devendo só 50 mil. E aí 1% de 50 mil é 500 reais. Então a parcela 8 é de 10.500, letra B. Mas não foi o que ele pediu a segunda parcela. Tudo bem? E por que as parcelas vão diminuindo? Porque apesar da amortização ser constante, o juro diminui, sempre. Se o juro não está diminuindo, estão te passando a perna. O juro tem que diminuir. Tudo bem? Então a parcela seria de 10 mil reais de amortização, mais 1% de 110 mil, que já pagou uma parcela, que seria 1.100, total de 11.100 reais na letra D. Aqui mais uma questão da prova da Caixa 2021 para PCD. O empréstimo deve ser pago pelo saque em 5 parcelas mensais, com 3% de juros ao mês. A terceira parcela foi de 26.160. Ele quer saber o valor total do empréstimo. Observe que é uma questão de saque agora por um outro ponto de vista, tá? Primeiramente, o que a gente tem que perceber aqui, ó, que eu tenho a terceira parcela, uma parte dela é amortização, outra parte é juros. O juro é de 3% ao mês, ele quer o total do empréstimo. O que é que eu vou fazer aqui então? Eu vou ter que entender de novo que o saque, a amortização é constante, que o juros vai diminuindo, as parcelas também vão diminuindo, porque apesar da amortização ser a mesma, o juro vai diminuindo. E X é o valor do empréstimo, tá? Então a amortização constante é de X sobre 5, ou seja, a cada prestação eu pago 20% da dívida. Por quê? Porque eu tenho 5 prestações. Se em cada uma eu pagar 20% da dívida, eu quito ela. Só que claro que a prestação tem a amortização, que amortiza, e o juro, que é o aluguel do dinheiro. O juro 1 é de 3% sobre todo o capital. Perfeito. Estaria a parcela, estaria o saldo devedor após a parcela 1, vai ser de 0,8 e assim sucessivamente. Por quê? Porque o juro 2 ele vai ser de 3% agora sobre o saldo devedor, que é 0,8. Por quê? Porque eu já paguei 20%. Como eu dividi em 5 parcelas, cada parcela quita 20% da dívida. Então o juro 2 vai ser sobre 3% daquilo ali. Tá lá, ó. Amortização, 0,2, que é o que amortiza, mais os juros, que é 0,024. Tá lá o valor do saldo devedor 2. Depois que eu pago a segunda parcela, cai para 60%. Aí vem a terceira parcela, que vai ter a sua amortização mais juros. Então, qual era a minha ideia aqui? Eu vi preenchendo essa planilhazinha aqui, ó, sem medo de ser feliz. Saldo inicial, X, juro, 3%, né? Amortização, 0,2x. Prestação, então, primeira... Se bem que aqui no momento 1 é tudo zerado, né? Vamos lá, momento 1, tempo igual a 1, saldo inicial, nada, 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 saldo final, x, tudo bem? Perfeito? Aí passa o primeiro período. Estou devendo... Se bem que tem que pensar como é que você quer fazer. Você quer fazer deixando o juro crescer e depois amortizar? Né? Normalmente é quem pode fazer dessa forma. Passa um mês, aí o saldo aumenta, você quita. Eu não gosto de fazer assim, eu prefiro pensar como está ali em cima. Nem vou usar a tabela, tá? Vou ser bem sério, não vou usar a tabela não. Vou como está ali em cima. Vou analisando da seguinte forma. Parcela 1, parcela 2 e parcela 3 tem a mesma amortização. Por quê? Porque ela é constante. E aqui, 3% sobre o saldo devedor. Aqui, ele é de 3% sobre o saldo devedor, que é de 80%. Aqui ele é 3% sobre o saldo devedor, que é de 60%, porque eu já paguei 20, 20, já paguei 40. Então, esse é o meu valor da terceira prestação. E aí eu vou lá e igualo isso ao valor de 26.160. Então, esse é o valor da minha terceira prestação estrategicamente, né, estruturalmente, e esse é o valor dela paga, 26.160. Aí, para igualar aquilo ali, eu passo 0,218 para baixo, divido, faço a continha com calma e acho 120 mil, valor da minha dívida na letra A. Tudo bem? Poderíamos acertar alternativas? Poderíamos também, mas de repente, se for a letra E, tu vai fazer 5 contas que podem te trabalhar, podem te atrapalhar. Eu não usaria nem a tabela, eu faria por aqui, entendendo de novo essa ideia aqui, ó. Que cada prestação, cada prestação, trabalha com amortização e juros, que a amortização é sempre a mesma e que o juro vem diminuindo, ó, sempre diminuindo um pouquinho, tá? Na mesma parcela, como se fosse uma PA. Por quê? Porque como o saldo devedor vai diminuir sempre em 20%, os juros é de 3% sobre o resíduo. Então, na parcela 1, ele é 3% sobre o 100% de X, sobre o X inteiro. Aqui sobre 80% de X, e aqui sobre 60%. E na próxima sobre 40%, e na outra sobre 20%, e na última sobre 0%. Não tem juros na última. Por quê? Porque os juros agem no saldo devedor. A parte conceitual é muito importante.
tá? Então, teria que estruturar desse formato para poder entender isso aqui. De maneira um pouco mais rápida, seria parcela 3 é a amortização mais juros. Parcela 3 é, qual é a amortização que eu tenho? X sobre 5, ou 0,2x, como você preferir, porque eu estou dividindo em 5 parcelas. E os juros? Os juros é de 3% sobre o saldo devedor. Como eu estou falando da terceira parcela, eu já paguei duas. Então eu estou pagando aqui 20, 20, 40%, sobra 60% ou 6 décimos de x. Tudo bem? E isso aqui você vai igualar a esse valor. Tá? Pode trabalhar com decimal aqui, 0,2x se quiser, ou pode fazer MMC, aí fica muito a critério do freguês, né? Mas tem que juntar essas partes de x. A gente vai achar então que o P3, ele é x sobre 5 mais 18 mil x. Mil não, deixa eu ver. Vai dar 3% de 60% ou 6 décimos de x, 18 sobre mil. Tá? Aí teria que fazer uma borboletinha aqui, somar as duas frações, para quem já foi meu aluno sabe como é que faz. P3 vai ser, ou usa 1000 como denominador comum, 1000 dividido por 5 é 200, vezes x é 200x, mais 18x, vai dar 218x sobre 1000, igual ao valor 2.000, aliás, 26.160, passa para multiplicando, dividindo e acha o x no final, com todo cuidado. Para mim seria o caminho mais tranquilo, tá? Eu não usaria a tabela não, acho a tabela muito confusa para alguns, mas enfim, cada um, cada um. Perfeito. 120 mil, então, era o nosso gabarito. Tranquilo? E assim fechamos, então, gente, a correção da prova de matemática financeira da Caixa Econômica Federal 2021 PCD. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.